momentos de superação. Lembramos nosso momento de desânimo. Quantos de nós, em meu cansaço, as dificuldades de acesso à internet, aos insucessos já teve a ter, não pensaram em desistir? Quantas de nós foram tentadas a preservar a religião, orava? Pai, se é do teu agrado, afasta de mim esse cálice. Não se faça, todavia, a minha vontade, mas sim a tua. Apareceu-lhe então um anjo do céu para confortar. Ele entrou em agonia e orava ainda com mais instância, e seu suor tornou-se como gotas de sangue a escorrer pela terra. Depois de orado, não é isso. Muito foi falado de superação, muito foi falado de comemoração. E eu tenho uma passagem na minha vida particular e ela foi muito forte em um certo momento da minha vida. Ela está em Lucas. Eu não vou fazer leitura porque ela é muito extensa. Ela diz o seguinte: quando Jesus estava indo para Galileia, para Jerusalém, aquele trajeto, naquela época perto, nos mapas nos contam que era mais ou menos a distância Volta Redonda, Resende, mais ou menos, cerca de 40, 50 quilômetros. Cair para o mundo é preciso a ajuda do Senhor. Hoje é o dia da formatura. É a emoção desse dia que sejam mártires de nós que nos proteja do crime, da acomodação e da apatia. Que a juventude que temos seja eterna e que o desejo de mudar o mundo para a utopia e habite a realidade. Esta é a nossa oração. Este é o nosso empenho amoroso. Estamos prontos. Proteja-nos, Senhor. Penetra aqui em todas as nossas conquistas. Santificado seja o vosso nome. Venha a nós o nosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que têm ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Boa noite. Gostaria nesse momento, desse culto de ação de graças pela nossa formatura, de me dirigir a todos aqui presentes com uma reflexão sobre o que é ser pedagogo. Primeiramente, queria deixar registrado que fazer uma faculdade de pedagogia me dava muito medo. Sabia que a tarefa de educar pessoas é a mais difícil tarefa que alguém pode realizar. Primeiro, porque o ser humano é sempre um ser inacabado, em constante mudança e aprimoramento. Portanto, a educação nunca se esgota, o serviço nunca termina. Nisso,
há também um ponto positivo. Sempre teremos emprego. Em segundo lugar, educar é difícil porque confrontamos nossos ensinamentos com a nossa própria educação, com os ensinamentos que recebemos dos nossos pais, da nossa família, dos atores sociais que fizeram de nós quem somos. Então, ao educarmos, obrigatoriamente avaliamos nossa própria educação e muitas vezes percebemos que temos que mudar de atitude. E isso não é fácil. Mas, depois de alguns anos como professora, senti mais preparada para formar-me em pedagoga. O curso de Pedagogia do CEDES, que é promovido pela Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, é um curso que, com toda certeza, deu-me ferramentas necessárias para tornar-me uma profissional competente, devido a ter oferecido-me muitos conhecimentos científicos e estudos na área de educação, necessários à minha formação. Mas foi no ambiente escolar, a convivência com os colegas de classe no curso de pedagogia, nas trocas de experiência, que eu pude realmente formar-me em pedagoga. Ao preparar-me para escrever essa mensagem, muitas poesias e discursos sobre pedagogia vieram à minha mão. E algumas vezes pensei em trazê-los aqui, mas eles não traduziam o que realmente eu senti em relação a ser pedagoga. Então eu lembrei do olhar de um aluno, do seu sorriso, e pude perceber quão bela a minha profissão. Esse aluno, que não é bem meu aluno, é aluno de uma escola, também está de uma escola de um colega, que é professor que está se formando aqui comigo hoje, e nessa escola eu sou orientadora, o nome dele é Tarcísio. Mas hoje o Tarcísio vai representar outros Tarcísios, Marcos, Brunos, Alines, tantos outros alunos que já fizeram parte da nossa escola. Tarcísio é um menino de 12 anos, tem as mãos calejadas pelo trabalho duro que realiza fora da escola. Ele ajuda a família a conseguir o sustento. Já ficou sem estudar, já foi reprovado muitas vezes, ainda falta constantemente. Mas Tarcísio está, aos 12 anos, lá no segundo ano, na primeira série, tentando, lutando para aprender. Está muitas vezes calado, quietinho na sua cadeira, outras vezes tentando entender um ou outro colega que se aproxima. Está lá com seu caderninho, muitas vezes amassado, o seu lápis toquinho, seu cabelo desarrumado, enfim, com todas as dificuldades que passam alunos oriundos de famílias carentes, como a família de Tarcísio. Mas quando Tarcísio aprende, tudo isso é nada, nada. Nada para ele, nada para mim, nada para a professora dele, nada para a escola, nada para a família. O que são essas dificuldades perto de uma mente que se abriu ao conhecimento? Já disse Einstein uma vez sabiamente, a mente que se abre a uma nova ideia jamais voltará ao seu tamanho original. A vida sorriu para Tarcísio e ele retribui. Tarcísio sorri, olha com um olhar de agradecimento. Tarcísio faz um desenho escrito, tia, eu te amo. E ele faz um desenho de mim com o cabeção e o corpinho. E faz um desenho da minha blusa, um coração que é maior que o meu tronco. Ele mostra aos colegas que sabem fazer o dever. Ele quer ajudar quem não sabe. Ele quer dizer ao mundo, eu aprendi. E ele me diz, obrigada, tia. Obrigada, Tarcísio. Mas sou eu, querido, que tenho que te agradecer, porque você, com todas as suas dificuldades, sorri. Porque conseguiu aprender. Quantas vezes, Tarcísio, eu reclamo porque meu salário não deu para trocar de carro, porque eu tive que escrever muito, porque eu tive que ir a um encontro pedagógico, porque não consegui comprar aquele sapato. E você, Tarcísio, fica feliz só porque aprendeu? Hoje, Tarcísio, todos nós aqui queremos fazer como você. Queremos ficar felizes, porque podemos aprender muitas coisas que nos fizeram hoje quem somos. Formados, nós também queremos sorrir, porque embora tivemos nossas dificuldades, conseguimos aprender, adquirir mais conhecimento e tornamos-nos pedagogos. Queremos dedicar essa formatura a todos os Tarcísios que permitirão educá-los, ensiná-los, nos tornarmos seres melhores, porque nos ensinaram a grandeza do ensinar e a grandeza do aprender. Hoje queremos agradecer a Deus, a todos os nossos familiares e a todos os nossos alunos, porque podemos dizer, somos pedagogos. Obrigada a todos.
todos vós. Todos digam amém. Está assim encerrada a nossa cerimonial.